Eu devo ser a última pessoa aqui do BookTube a fazer a lista com as 10 melhores leituras do ano de 2024. Mas é que eu sempre espero o finalzinho do ano, eu espero o dia 1º de janeiro para poder fechar essa lista, porque afinal de contas eu leio muita coisa nas últimas semanas do ano e até o dia 31 ainda pode rolar uma leitura incrível. E isso geralmente acontece. 2 leituras, pelo menos, que estão aqui foram leituras feitas ali no finalzinho de dezembro, num momento em que muita gente já estava divulgando suas listas de melhores do ano. Aqui então eu vou mostrar os 10 livros dos quais eu mais gostei. É óbvio, é um critério bem subjetivo, é uma conjugação entre a qualidade objetiva do livro e a minha experiência de leitura. São livros não necessariamente lançados em 2024, na verdade a maioria não foi lançado em 2024, se é que algum foi lançado. E para todos os livros que houver vídeo aqui no canal, um vídeo resenha, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu sempre deixo também o link para a Amazon de cada livro. Comprando esses livros ou quaisquer outros produtos, desde que através desses links, vocês colaboram e muito com o canal. É um tipo de atenção que é importantíssima para que esse trabalho continue aqui público e gratuito no YouTube. Desde já peço que você dê um like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, deixe um hype no vídeo, porque isso tudo muito ajuda este tipo de vídeo, que já tem um amplo alcance, a ter um alcance ainda melhor e alcançar novos inscritos, o que é também muito importante. Eu vou começar com a 10ª posição. Na 10ª posição eu cito o Dublinenses, do James Joyce. Esta foi uma leitura feita para o Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro, o clube que eu ofereço como recompensa aos apoiadores do canal. Desde já eu deixo o meu convite e também a referência aqui embaixo para que você possa conhecer mais e participar. E foi um livro que foi muito importante ler em conjunto, porque quando eu comecei a leitura, a gente leu ao longo de mais de um mês, eu não estava gostando tanto. Eu me recordo muito bem que sobre os primeiros contos eu tinha coisas para falar, mas sem entusiasmo. E o pessoal do clube, nos encontros, estava muito mais entusiasmado do que eu. E eles me fizeram ver o porquê daqueles contos terem tanto valor, serem tão interessantes. E aí, com esse novo olhar, eu dei continuidade à leitura e a experiência se tornou incrível. Este foi um dos livros a respeito dos quais eu mais pesquisei, porque eu pesquisei muito sobre o James Joyce, sobre os comentários críticos em torno de Dublinenses, sobre a obra dele em geral. E aí, finalmente, eu saquei o porquê ele é esse grande escritor. A biografia, o projeto que o James Joyce tem, tudo o que ele coloca nos seus livros, as camadas que ele vai construindo, assim, deliberadamente, ele quer mesmo que você passe muito tempo pesquisando coisas, fazendo associações. Tudo isso me encantou. E eu que já tinha uma vontade de conhecer Joyce, conhecer principalmente o Ulisses, que é a obra clássica, canônica, fiquei com ainda mais vontade. Agora com uma vontade de fato, porque é uma vontade assim instruída, embasada, com referências. Então foi um livro que está nessa lista porque ele tem qualidades intrínsecas, ele tem muitas camadas, ele faz muitas conexões, ele é muito rico e ele me abriu esse novo horizonte, que é o horizonte do Joyce, que eu conhecia, sabia da importância, queria ler, mas agora quero ler com muito mais embasamento e entusiasmo. Existe um vídeo aqui no canal que é bem completo sobre este livro, e esta é a grande obra introdutória ao universo do Joyce. Então assistir aquele vídeo é também meio que se iniciar nesse universo e se preparar para outras leituras, como a do Retrato do Artista Quando Jovem e do Ulisses. Na 9ª posição, eu trago um livro um pouco inusitado, que eu li agora no final do ano, mas que me deu um prazer tão grande, foi tão entusiasmante. Vocês vão ver que é um formato que você olha e pensa, meu Deus, isso deve ser muito careta, muito quadrado, muito nerd, assim, uma coisa muito erudita. Mas não, por incrível que pareça, esse livro tem um formato que é uma delícia e dialogou muito comigo, dialogou muito com o meu momento e eu, assim, devorei mesmo essa obra que, sei lá, é muito pouco lida, deve existir nas estantes de muitas pessoas que frequentaram a exposição, mas não ser tão acessada. Então, se você tem este livro,
saiba que ele é muito interessante e vale a pena uma leitura. Eu falo deste livro aqui, Bienal de São Paulo, desde 1951, organizado pelo Paulo Miada. Este é um livro que eu comprei em 2023, na última Bienal de São Paulo. Eu não sei se ele está disponível em outras plataformas, eu comprei na lojinha da Bienal. E é um livro que vai trazer, gente, vários textos de vários escritores, de vários especialistas convidados, dando conta de aspectos e de bienais ao longo de toda a história. Se vocês não sabem, saibam que a Bienal de São Paulo é uma das mais importantes do mundo, é um motivo de orgulho e interesse de nós brasileiros. Ela surgiu em 1951, portanto tem mais de 70 anos. Ela foi a segunda Bienal a existir, a primeira é a Grande Bienal de Veneza. E ao longo da história, a Bienal, que acontece evidentemente de 2 em 2 anos, já passou por muitas transformações. E essas transformações pelas quais a Bienal passou refletem a história do Brasil, a história do mundo, a história da arte e os grandes temas da cultura, as grandes polêmicas sociais, as grandes questões que vão surgindo na sociedade ao longo de 70 anos. E aqui os escritores são muito felizes em articular de uma forma muito fluida, bem ensaística, que não é quadrada, que não é cronológica, pequenos aspectos de cada uma das bienais que abrem o campo de discussão para aspectos muito mais amplos da cultura. Então é um livro que vai te fazer entender muito do que é a arte contemporânea, do que é essa cultura, do que é o Brasil em termos de cultura, da articulação entre o Brasil e o resto do mundo, qual é o interesse da política na arte, dos governos na arte, como isso funciona, como funcionam os mecenas, como funciona, por exemplo, os grandes patrocinadores, os artistas, a dinâmica com os curadores, a dinâmica com os outros países através da diplomacia, como o Brasil repercute no mundo através dessas exposições. Por exemplo, tem coisas aqui que eu não sabia, que o Parque do Ibirapuera, uma coisa básica, ele foi criado ali nos anos 60, salvo engano, por ocasião dos 400 anos de São Paulo. Isso foi uma coisa muito paradigmática, muito foi investido naquele momento, e a Bienal fazia parte desses planos, tanto é que o pavilhão da Bienal se localiza hoje em dia ali. E muitos artistas célebres foram convidados para participar. Umas participações ocorreram, outras não, mas havia uma grande articulação do Brasil com o mundo, e ainda há. E ali a gente vê isso, percebe isso, e percebe então que nós não estamos isolados no mundo como parece às vezes que estamos, isolados dessa cultura mais ampla. A Bienal é um grande veículo de conexão. A gente percebe também como as questões de gênero, de raça, as questões sociais, ambientais vão aos poucos aparecendo, como a Bienal foi abordada no período da ditadura, quais foram as consequências, qual foi o papel do Titilo Matarazzo, que foi o grande fundador da Bienal nesse processo, como a Bienal deixa de estar simplesmente nas mãos desse Titilo Matarazzo e passa a se tornar uma fundação, uma coisa mais ampla. Parece muito cabeça, mas pensem, é uma coisa muito interessante. É um ângulo muito inusitado e rico para abordar a história recente do Brasil e da cultura brasileira. Para quem, assim como eu, está tateando nesse mundo da arte, principalmente da arte contemporânea, uau! Esse livro é fundamental, ele te dá tanta referência, ele te dá um panorama de como as coisas funcionam como nenhum outro. Então fica a dica, se você tiver oportunidade, compre, e se você já tiver em casa, leia, porque é muito interessante. Em 8º lugar, eu trago mais uma leitura que ocorreu no clube, mas essa eu já fiquei entusiasmado desde o princípio, e o clube me permitiu ler detidamente cada um dos contos, comentar cada um deles, e assim, revisitar essa escritora e revisitar um período, principalmente dela, um determinado livro, mas pelas beiradas, e perceber que a impressão que eu tive há muitos anos de que aquele poderia ser um livro da vida era verdadeira. Falo dos contos completos da Virginia Woolf. Uau! Este livro, além de mostrar a genialidade da Virginia Woolf, mostra essa genialidade ao longo da sua vida inteira, porque os contos acompanham a trajetória da Virginia ao longo de toda a vida,
refletem todos os seus interesses, são campos de experimentação para o que ela depois faz nos romances. Então aqui você tem a obra de uma vida inteira e também todos os aspectos principais dessa obra. E o que mais me agrada aqui são os contos, os vários contos desenvolvidos a partir do universo de Mrs. Dalloway. Se vocês não sabem, saibam que a Virginia Woolf não só escreveu o romance Mrs. Dalloway, mas ela também escreveu contos que orbitam aquele universo, principalmente A Grande Festa promovida pela Mrs. Dalloway. E esses contos são achados da vida e da psicologia humanas como nenhum outro. São contos, assim, geniais. Só mostram por que lá no passado eu gostei tanto do Mrs. Dalloway e provavelmente vou gostar muito e vou confirmar ele como um livro da vida agora em 2025, porque ele está entre um dos 12 livros para 2025. Eu gostei demais, tem vídeo aqui no canal, fica a dica. É uma chave de acesso ao universo da Virginia Woolf. É um modo de você ter uma visão ampla da grandeza dessa escritora. Como a Virginia Woolf tem uma sensibilidade apurada para a vida, para a concomitância dos acontecimentos, para detalhes do cotidiano que são muito significativos, mas que para um olhar menos atento do que o dela, passam despercebidos. A segunda coletânea de contos que eu apresento aqui nesta seleção, que mostra também o quanto o gênero conto é um gênero rico, por isso eu invisto nele lá no meu clube. Ele sempre entrega resultados incríveis. Na 7ª posição eu trago um outro gênero no qual eu sempre invisto no clube porque ele sempre entrega resultados e mais uma vez entregou. Falo de Breve Romance do Sonho, esta novela escrita pelo escritor austríaco Arthur Schnitzler, contemporâneo de Freud e um interlocutor de Freud, e uma novela que deu origem ao filme De Olhos Bem Fechados, do Stanley Kubrick. Apesar de no clube nós lermos contos, novelas e peças de teatro, essa foi uma leitura que eu não fiz no clube, mas que eu fiz por conta de uma disciplina que eu fiz na Unesp aqui de Rio Preto, uma disciplina como aluno especial, Teoria da Literatura Comparada, com o professor Gentil de Faria, vou deixar mais informações aqui embaixo, e ali eu tinha que apresentar um seminário, e eu escolhi ler esta novela e apresentar um seminário a respeito dela, de um livro do Joel Birman, um psicanalista que trata dela, que é o sujeito na contemporaneidade, e fazendo também uma interseção com o filme do Stanley Kubrick, que é uma adaptação, né? Esse Teoria da Literatura Comparada fala muito dessas interseções entre a literatura e outras artes. E nossa, como eu gostei deste livro. Até porque, para fazer o seminário, eu precisei fazer uma leitura aprofundada, assistir ao filme várias vezes, estabelecer as conexões, fazer a conexão com o livro do Birman. Isso tudo me proporcionou uma experiência muito mais rica. E eu adorei. É um livro sintético, mas potente, porque aqui o Arthur Schnitzler, de uma forma muito intuitiva, intuitiva mesmo, essa é a palavra, vai abordar a questão do inconsciente, dos desejos inconscientes, mas meio que objetificando isso numa história, porque o protagonista aqui, ele faz uma caminhada pela cidade depois de um determinado evento, e acontecem coisas com ele numa determinada noite, e depois ele vai buscar compreender o que aconteceu com ele na noite, mas durante o dia. E tudo isso, apesar de muito objetivo, palpável, consegue ilustrar muito bem o que são esses desejos inconscientes, como é o acesso a eles e como eles também escapam de nossas mãos justamente porque estão num plano um pouco mais inacessível. É brilhante, abre margem para várias discussões. Eu ainda não fiz um vídeo aqui para o canal, mas eu vou fazer aí ao longo do ano. Quero fazer um vídeo bem cuidado, porque este livro merece. Quero também fazer essa conexão que eu fiz no seminário com o filme do Kubrick. Mas daí eu quero estudar mais ainda para fazer esse vídeo. Mas desde logo fica a dica. Um livrinho precioso de um grande escritor austríaco, pouco falado aqui no Brasil, mas que você encontra sua obra sim. Existem vários títulos publicados. Em 6º lugar, eu trago um livro que, na verdade, faz parte da lista dos 12 livros para 2025. Mas não é que eu consegui fazer a leitura ainda em 2024, a tempo dele entrar aqui na minha lista de melhores leituras do ano. Falo da autobiografia de Dona Marina Abramović,
Pelas Paredes, publicada aqui no Brasil pela editora José Olímpio do Grupo Editorial Record. Eu agora que passei a ler mais, a me interessar mais por artes plásticas, artes em geral, né? Expandi um pouco o campo da literatura para as artes em geral ao longo de 2024. Esse foi um grande fenômeno do ano. E nisso eu entrei muito em contato com a arte performática da Marina Abramovic. E assim, as performances da Marina Abramovic, junto com o Lai ou sozinhas, são antológicas. E elas são tão radicais, são tão extremas, que elas indicam que a vida da Marina Abramovic não devia ser uma vida pacata, devia também ser uma vida extrema. E de fato, é uma vida extrema. E ela é interessantíssima. A Marina Abramovic é alguém que vive e faz arte num lugar muito diferente do normal. Então é uma vida muito extraordinária em todos os sentidos. E acompanhar ela aqui, narrando com suas próprias palavras como foi essa experiência, permite a gente entender um pouco do porquê ela faz a arte que faz e pensar modos de vida diferentes para nós mesmos, porque ela muito que amplia o horizonte das possibilidades de vida e de arte. É muito interessante, é um ponto de vista sobre o mundo que é único e a biografia flui que é uma beleza. É uma autobiografia, né? Assinada pela Marina Abramovic, mas com colaboração do James Kaplan. Eu entendo que ele ajudou ela a escrever, porque ela não se dedica principalmente à escrita. Mas lendo a autobiografia, você percebe que a participação da Marina é muito grande, porque aqui é muito confessional, é muito sobre fatos da intimidade, sobre o que ela pensa a respeito desses fatos. Então, assim, o cara que o James Kaplan ajudou ela a escrever, mas dá para perceber que foi uma ajuda mesmo. A participação da Marina aqui é muito forte. Então fica a dica. Eu também tenho aqui uma biografia dela, que eu ainda não li, mas quero ler até para confrontar essa visão dela mesma e a visão de um outro a respeito dela. Mas desde logo fica a dica. Se você quer conhecer uma vida extraordinária, que foge do comum, é a vida da Marina Abramovic. Eu fico muito feliz por ver que este livro já está na 4ª edição de 2024, inclusive. É um sinal de que mais pessoas, além de mim, gostam e apreciam a Marina Abramovic. Que, por sinal, tem muitas conexões com o Brasil. O Brasil é citado aqui muitas vezes, o que é bem interessante. Em 5º lugar, eu trago este livro também, que foi transformador. Assim que ele foi lançado, esse foi lançado aqui no Brasil em 2024, eu fiquei louco para ler. Assim que comprei, já fiz a leitura ali como se fosse um romance policial, porque é um livro que abre os seus horizontes para tantas possibilidades de descoberta, para tantos incríveis encontros que, nossa, ele só pode estar aqui numa lista de melhores leituras do ano. Falo sobre a história da arte da Kate Hessel, que tem este entre parênteses aqui, sem os homens. A Kate Hessel, diante da história da arte canônica do Gombrich, que eu inclusive vou ler agora em 2025, ela notou que ele simplesmente cita ao longo de toda a história da arte apenas uma mulher artista. Obviamente, isso é uma subrepresentação, para dizer o mínimo. Então ela decidiu escrever uma história da arte que desse conta apenas das artistas mulheres a partir do Renascimento, de modo a demonstrar que elas produziram muito bem e que vale a pena conhecê-las. E o livro dela é um catálogo imenso de artistas incríveis e de descobertas promissoras, além de trazer o aspecto mais textual das análises de obras, de períodos, de como a sociedade funcionava para essas artistas produzirem, da história mais ampla, né, da cultura, da arte, da sociedade. Então, é um livro de um texto muito envolvente, muito fluido, muito discursivo e argumentativo, além de trazer todos esses nomes, todas essas referências sequenciais de artistas e obras. E o livro também traz várias reproduções para você ir acompanhando tudo o que ela fala e o valor dessas obras, dessas apreciações. É um livro incrível, deixo a dica, é um livro fundamental para se ter em cada casa. Para quem quer estudar um pouquinho da história da arte, eu considero que não dá para ler só o Gombrich. Apesar de ainda não ter lido o Gombrich, pelo simples fato de só ter uma mulher, a gente já sabe, não dá para ler só o Gombrich. É preciso ampliar esse horizonte, incluir a Kate Hessel e aí sim fazer uma leitura conjunta que dá um panorama completo. Vale muito a pena, tem vídeo aqui no canal, um vídeo bem completo, inclusive. Em 4º lugar, eu trago este livro aqui que
Assim que eu li, eu sabia que ele integraria essa lista, e sempre que eu pensava na lista ao longo do ano, eu sempre me lembrava dele em primeiro lugar. Então é um livro que tinha que estar aqui. E é um livro que é um romance, foi um dos grandes romances que eu li em 2024, e eu que nem sou muito um leitor de romances, mas é um livro que acaba tendo uma conexão com o teatro, porque ele vai tratar da vida de um ator. Falo de nada mais, nada menos do que de Mefisto, do Klaus Mann. Este é um livro do filho do Thomas Mann que antecipa o pai e escreve sobre o Pacto Fausto antes do Dr. Fausto. Ele vai tratar da vida de um ator em ascensão que, quando o nazismo surge, acaba, por conta das considerações pessoais a respeito da própria carreira, fazendo um pacto sinistro com o nazismo, se aliando ao regime, ainda que de uma forma assim oficiosa, e assim conseguindo consagrar sua fama. Mas isso cobra um preço. Todo pacto fáustico cobra um preço. E assim, o que o Klaus Mann consegue fazer aqui em termos de desenvolvimento desse personagem, de demonstração de como era essa sociedade, de análise das mentalidades, é um livro muito atual, porque mostra que vivemos situações parecidas, e muito envolvente. É um livro que recria o Pacto Fáustico da melhor forma possível. Essa edição é bem bonita também aqui da Dark Side. E tem vídeo aqui no canal em que eu esmiuço esse texto. Vale muito a pena. Se você tem este livro em casa, leia. Se você ainda não tem, compre, porque é um livrão. Eu não li nada do Thomas Mann este ano, mas supri essa falta, essa lacuna, lendo O Seu Filho. Então, vale a pena. O filho tinha conflitos com o pai, mas é da mesma família, conta como um dos Mann, e mais uma vez, um dos Mann integra uma lista de melhores leituras. Não poderia ser diferente. Em terceiro lugar, eu trago esse escritor que finalmente eu voltei a ler ele em 2024. E ele é um escritor que sempre entra nas listas de melhores leituras do ano, invariavelmente. Falo de nada mais, de nada menos do que do senhor Roberto Bolanho e o seu livro Noturno do Chile. Os livros do Bolanho são sempre livros que tiram as palavras da nossa boca, porque eles são meio indescritíveis. É difícil descrever a sensação de ler o livro dele. É difícil descrever o porquê que a gente fica empolgado, sem de fato ler o livro e ficar empolgado com o que o livro traz. É uma experiência meio única e irrepetível, inexplicável. Eu tenho um vídeo para este livro no qual eu tento explicar, eu acho até que eu consigo um pouco, mas a verdade é que sempre escapa alguma coisa. Os livros do Bolanho são sempre uma experiência irrepetível. Aqui nós vamos ter uma história de um padre que sempre esteve ali meio que envolvido com a cultura, um padre erudito, letrado, que conta um pouco da história da sua vida. E é muito interessante porque, de repente, a gente percebe que a história dessa vida teve conexões e esteve inserida em contextos que nem o próprio padre percebia. Mas conforme ele vai contando, isso vai gritando nos ouvidos do leitor. Então, é um livro que tem essa sutileza de mostrar como uma vida pode transcorrer sem prestar atenção em determinados aspectos que estão ao seu redor, nos quais ela está envolvida, mas que, na verdade, são aspectos determinantes, não é qualquer coisa. Então, é um livro também sobre certas cegueiras que uma vida pode ter, cegueiras para pontos dos mais importantes. Então, é todo um exercício de sutileza e de captar essa sutileza que o Bolanho consegue neste livro. Fenomenal. Vale a pena estar aqui no meu top 3. Em segundo lugar, eu trago alguém que não poderia não estar nesta lista. Afinal de contas, este foi o ano em que eu o conheci, e eu o conheci justamente neste livro, que é Hamlet, do Shakespeare. Essa peça icônica da literatura mundial, de fato, como diz o Harold Bloom, é um poema ilimitado. E merece o lugar de destaque que ela tem no cânone. Este foi um livro que eu li para o Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro,
e que foi uma leitura incrível, principalmente por conta do fato de que ele me levou a várias outras leituras e estudos e conexões. Eu acho que aqui também começou um pouco da minha abertura para o cinema, para outras artes, essas conexões maiores da literatura. E assim, nossa, eu acho que este foi o livro que eu mais li sobre, mais estudei. Eu li este texto do Hamlet pela Penguin Companhia, mas li também pela tradução do Rodrigo Lacerda para Zahar, li vários comentários, textos críticos. Existe um vídeo, gente, aqui de quase 1 hora de duração, chamado 100 Fatos sobre Hamlet. É o meu grande vídeo, eu considero, do ano. Não deixem de assistir. Ele foi menos assistido do que deveria, então chegou a hora de vocês modificarem essa situação. Assistam. Assistam, porque ali mostra o quanto este livro é rico e o quanto ele me enriqueceu. Eu também fiz um vídeo em que eu faço conexões entre os filmes que foram produzidos a partir de Hamlet. Existe todo um comentário a respeito de 6 filmes, se não me engano, que mostra a riqueza das adaptações do livro. E assim, é apenas uma pequena parcela das adaptações. Eu também fiz um vídeo com a bibliografia que eu fui utilizando para entender mais sobre Shakespeare. É um vídeo muito bom para você que quer adentrar o universo do escritor com várias dicas. Nossa, foi uma leitura riquíssima, que me deixou assim, por algum período, tudo que eu olhava, eu enxergava Hamlet. É impressionante como você percebe a onipresença de Shakespeare na cultura. As várias conexões insuspeitadas com o texto, as várias possibilidades de leitura, os spin-offs que vão sendo criados, né, desdobrando situações que aqui estão apenas em germes, seja em livros, seja em filmes. Meu Deus, agora eu preciso assistir a peça representada mesmo num teatro que eu ainda não assisti. Mas já li muito, já assisti a vários filmes e foi uma das minhas melhores e mais empolgantes experiências. Eu agradeço, inclusive, o pessoal que me acompanhou lá no clube, porque eles ajudaram essa experiência a se tornar ainda melhor. E, em primeiro lugar, eu trago este livro que não é surpresa para ninguém e que também representa muito deste ano, porque ele é mais um livro que conecta a literatura com um universo mais amplo. Falo do estudo do Marshall Berman intitulado Tudo o que é sólido desmancha no ar. Este é um livro que eu li para a disciplina que eu fiz como aluno especial de Teoria e Leitura Crítica da Poesia, com a professora Flávia Faleiro, aqui na Unesp de São José do Rio Preto. E eu gostei muito da disciplina. A disciplina tem toda uma bibliografia muito interessante, vou inclusive deixar aqui o link embaixo. E este foi o livro que eu escolhi da bibliografia para apresentar um seminário. Então, isso me permitiu um envolvimento maior com o texto e também a possibilidade de falar sobre ele no vídeo que eu fiz e também para a professora e para os meus colegas de classe no seminário. É um livro que vai analisar o que é a modernidade, mas de um modo bem amplo, que inclui não só a arte propriamente dita, mas a cultura, o nosso modo de vida ainda hoje. Então é um livro que nos permite entender muito o que são os nossos problemas do dia a dia, certa inquietação, parece que a gente nunca pode estar em descanso ultimamente. Parece que a gente tem que estar sempre mudando, sempre transformando, sempre produzindo. Isso faz parte desse espírito moderno, dessa modernidade que já tem mais de 100 anos. Então não é uma coisa de hoje. E é muito interessante perceber o que isso tem de dificuldade e o que isso tem de possibilidade também. Quanto isso é bom, além de ser ruim. E ele vai analisar aqui muito das obras do Fausto do Goethe. Eu fiquei com muita vontade de ler o Fausto do Goethe, por isso incluí nas leituras para 2025. Ele vai analisar livros do Dostoiévski, do Pushkin, do Baudelaire. Ele vai analisar também a arquitetura, essa questão da arquitetura que ele usa assim até como um fio condutor do livro, é interessantíssima, interessantíssima. Ele vai analisar várias obras literárias, vários aspectos da cultura, inclusive a arquitetura que eu mencionei, e vai nos mostrar então o quanto essa modernidade é uma impermanência constante e que talvez uma das soluções não seja negar a impermanência, mas abraçar ela como uma possibilidade de desenvolvimento. Eu ia falar crescimento, mas acho que desenvolvimento é uma palavra mais adequada. De desenvolvimento, de criação. É um livro com texto fluido, com texto instigante e que também te abre para várias outras obras, como me abriu aqui
para o livro do Fausto e principalmente, eu digo, né, mas para outros também, e me abriu também para um livro que vai ser lançado agora no Brasil, que é O Cavaleiro de Bronze, do Pushkin. É um livro que é bem comentado aqui pelo Marshall Berman e que sai agora pela Penguin Companhia. Agora, com certeza, eu vou ler este livro. De outro modo, eu não leria, não me interesso tanto assim por literatura russa, mas sob a perspectiva do Marshall Berman, vale muito a pena ler este livro. Tem um vídeo todo aqui no canal para este livro, não deixem de conferir, é um vídeo que teve uma boa acolhida de vocês, eu fico muito feliz, muitas pessoas já assistiram, muita gente comentou que já leu este livro também, que este livro marcou. E eu deixo também todas as referências à disciplina, a professora Flávia Faleiros, inclusive, tem um canal aqui no YouTube, vou deixar a referência ao canal dela aqui embaixo para que vocês possam visitar e conhecer. Então, este é o livro que eu não poderia deixar de colocar em primeiro lugar entre as leituras de 2024. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e até mais.